Sejam muito bem-vindos a um episódio do Encefalocast. Meu nome é Lucas Lima. Meu nome é Hélio Veloso. Bem-vindos de volta. Se você está nos ouvindo pela segunda vez, muito obrigado por ouvir o primeiro episódio. E o episódio de hoje, ele foi um pouquinho comentado no último episódio. Ele não foi comentado, né? Na verdade, ele foi... A gente deu vontade de falar sobre ele bastante, né? e- Foi esse teve a ideia de falar sobre ele por causa por do causa outro do episódio. comentário no episódio anterior. Isso. Que é sonho lúcido e experiências fora do corpo. Na verdade, um puxa o outro, né? É, meio que... É verdade, porque, tipo... Quando você tá tendo um sonho lúcido, pode ser que você esteja tendo essa experiência fora do corpo, mas... Na verdade, é o nome do episódio, né? É sonho lúcido ou experiência fora do corpo? Exatamente. Entendeu? Tipo, Esse é o X da questão. como é que a gente vai fazer pra poder... Como é que a gente faria, né? Pra poder distinguir um do outro? É porque é o seguinte, né? A experiência fora do corpo é uma questão mais mística, né? É uma questão mais, eu tô fora do meu corpo, minha alma Minha tá alma vagando, entendeu? tá me enxergando E de cima. aí a ideia do sonho lúcido é que simplesmente cai por terra isso aí. Porque quando a pessoa tem o sonho lúcido, ela meio que... o subconsciente dela está projetando aquele espaço ambiente, entendeu? Mas a gente não tem prova para saber qual que é a teoria que está certa. Exato. Se realmente vai ser uma coisa mais mística, que a gente está simplesmente flutuando pelo corpo, ou simplesmente vai ser a questão do sonho lúcido, né? Porque um pode muito bem usar o argumento de que o outro, na verdade, é só um disfarçado. Posso muito bem falar que o sonho lúcido é só uma experiência fora do corpo e, na verdade, e quem tá defendendo o sonho lúcido pode falar o contrário. E dá pra ficar o dia todo, assim, só um defendendo o outro. Para cair por terra essa questão, a gente tem que pensar o seguinte: para que a gente dorme? Depois, Pra para início que de conversa, né? justamente, e depois para que a gente sonha, entendeu? Para que servem essas duas funções? Não tem como saber o porquê que a gente dorme. Tá certo que, todo mundo imediatamente a pessoa pode responder assim, é só pra gente recuperar nossas energias, é só pra gente Descansar. descansar, é pra ter um momento pro corpo ele se regenerar, mas esse é o efeito da gente dormir, não é o motivo, O não é o motivo. porquê. A teoria que eu tenho sobre isso, o que acontece? É porque o nosso cérebro, ele é uma máquina, um computador. Ele tem uma capacidade de mandar estímulos para o nosso corpo X. Essa é a minha Sim. teoria, entendeu? Ele tem a capacidade de, vamos supor, de mandar 100 estímulos para o nosso corpo. E quando a gente está acordado, a gente está com esses 100% de estímulos. Só que, porém, o cérebro, ele tem outras funções, entendeu? Tem outras prioridades também, Justamente, além do nosso movimento, né? Que é o que a gente faz no dia a dia, que é os nossos 5 sentidos. Sim. Ele tem a função de fazer aprendizagem subconsciente, né? Foca em várias coisas também. Justamente. Aí, para que a gente dorme, né? Na minha teoria, é para a gente ter um tempo, né? Para o cérebro parar de enviar esses estímulos para o restante do corpo. E também sobrar um pouquinho, entre aspas, de uma memória RAM, né? para poder fazer outras funções, entendeu? Aí, minha teoria é essa. Para isso que serve o sonho, para relaxar os nossos músculos. É uma estratégia de relocação de recursos, no caso, né? Justamente. Eu tenho 100% de recursos e eu preciso fazer coisa... eu preciso cuidar de certas coisas assim, mas eles não são prioridade no momento. Deixa eu esperar até a hora que... Vamos supor que eu sou o cérebro. Deixa eu esperar até a hora que esse corpo dormir. E aí, na hora que o corpo dormir, eu vou focar nessas outras coisas que eu tenho que resolver. e que durante o dia não dá pra fazer isso porque eu tô preocupado em buscar a menina na escola, sei lá, fazer... O sono, tipo assim, o cérebro da gente pedindo, cara, vamos lá, eu tenho outras coisas pra fazer também. Eu tenho meus rolês aqui pra resolver, cara, pera aí, vamos não é lá. só mexer seu braço, sua perna, vamos relaxar um pouquinho. Você acha que é só assim. você que importa aqui? Vamos ter Teve uma experiência que depois eu vou... talvez em outro episódio a gente fala sobre. Uma experiência que deixaram várias pessoas não dormirem. Deixaram pessoas sem dormirem, né? Por alguns dias, né? Você já pode falar dela aqui, então, pô. Não tenho tanto conhecimento sobre o assunto, né? Mas no próximo episódio é porque é um assunto bem específico, né? Mas no próximo episódio a gente pode falar sobre. Sim. Diz que as pessoas, eles utilizavam um gás
que fazia com que as pessoas elas não dormissem. Uhum. Depois de um tempo, as pessoas elas começavam a se alucinar, começavam a se cortar com a unha, se arranhar, se machucar. Uhum. A gente não sabe até então se a experiência deles ficarem acordados que fez eles ficarem com essa alucinação ou se foi o motivo do gás, entendeu? Porque foi uma experiência antiga, né? Sei. Agora, se foi por causa do fato de eles estarem acordados por muito tempo, é essa questão que o cérebro ele não teve esse tempo. Esse momento de se livrar desses dejetos mentais, no caso, né? Justamente, de se livrar. As pessoas começaram a ter alucinações, entendeu? E isso que acontece. Começou a não... Justamente. Eu acho que as alucinações acontecem justamente por causa de muito tempo sem dormir. A pessoa começa a querer assimilar, ela começa a tentar fazer sentido do que vivenciou durante o dia, ao mesmo tempo que tá tendo outras vivências. Todos os dias eu tenho que ter experiência e depois assimilar a experiência. Ter experiência, assimilar a experiência. Se eu tiver experiência enquanto eu estiver assimilando a experiência, acho que começa a bagunçar. É tão colapso. Então esse colapso começa a acontecer e aí é o momento que a gente começa a alucinar. É aquela teoria do aprendizado, né? Que a gente dorme a gente sonha para ter o aprendizado sobre as coisas que a gente viveu no dia. Isso. Né? Ou seja, se a gente tem fica acordado, não vai sonhar, não vai ter aquele momento do cérebro da gente poder trabalhar. Esse descanso, né? Aí tem aquela sobrecarga, aquele acúmulo de informação e a pessoa vai acabar alucinando. É uma teoria sobre aquele experimento. Exato. Né? É um dos motivos também, eu acho, que faz com que os sonhos sejam tão abstratos. Tipo, você acorda e fala, que porra que eu sonhei? O que foi isso? Que sonho foi esse? O que aconteceu? Eu mesmo, ontem mesmo eu sonhei que eu tava, tipo, lutando com uma criatura que era um ser feminino que parecia um bicho de filme de terror. Ela vinha com a faca em minha direção. Eu tentava, tipo, pular por cima dela, fazer uma manobra, sei lá, que eu pegava a faca no ar e furava ela. É uma coisa meio louca que eu sonhei assim. Pois é. Eu falei, por que eu tive esse sonho? Qual o sentido que eu tive com esse sonho, né? Você brigou com a que significado, né? Pode ser também. No caso, eu acho que esses sonhos que tem não tem base, nem sentido nenhum, eu acho que é o seu cérebro tentando fazer sentido de uma coisa que você não entende muito bem, assim, algum fator que tá muito abstrato para você ainda. Por exemplo, tem muita coisa que a gente sabe no dia a dia. Por mais que a gente saiba de alguma coisa, não quer dizer que a gente consiga explicar como é que aquela coisa... Eu sei disso, mas eu não sei explicar. Todo mundo eu acho que passou por isso alguma vez, pelo menos na vida. Tipo, saber uma informação e não saber passar pra outra pessoa. Exato. Tipo assim, cara, eu tô querendo te explicar isso aqui, só que eu não sei te passar essa informação. Tipo assim, por que isso acontece? Bom, acontece. A gente meio que aceita, só que acontece e pronto. E por isso que a gente tem esses sonhos loucos, que é simplesmente a representação daquilo que a gente não consegue explicar. A teoria sua é essa. Eu acho que é isso. Eu acho que é ideias novas na nossa cabeça. Não necessariamente ideias novas, mas coisas que a gente tá começando a pensar mais sobre. E o cérebro tá meio que tentando ajudar do jeito que ele consegue. Tipo, eu acho que é isso aqui. Eu acho que a interpretação é essa. No outro episódio eu comentei sobre que os sonhos podem ser vislumbres do futuro, né? Pesquisando para poder fazer o podcast desse episódio aqui, eu acabou de cair por terra aquela teoria minha, porque é o seguinte, eles fizeram sim esse teste. Realmente, alguém pensou nisso. Justamente, eles pegaram 15 estudantes, me parece, no caso, né? Acabaram com que eles fizeram as pessoas anotarem os sonhos e anos depois eles pegaram e compararam com os fatos que ocorreram e bateram. A conclusão que eles tiveram que... E ninguém conseguiu prever nada. Né? E tipo assim, se conseguiu prever alguma coisa foi um mero acaso. Aí que tá. Eles fizeram isso baseado em fatos de consciência comum. Por exemplo, acontecidos que marcaram mais de uma pessoa. Vai que a pessoa conseguiu prever alguma coisa sobre a vida pessoal dela. Eu não sei bem dizer, né? Pode ser que não seja também uma projeção, pode ser que não seja bem uma previsão, pode ser que seja meio que um desejo da pessoa e aí no futuro ela vai e acaba realizando aquele desejo, alguma coisa do tipo. Tipo assim, a pessoa sonha em ser, vamos supor,
um exemplo, ela sonha em ser um bombeiro, Aham. uma pessoa que ou então um médico. É. Aí ela sonha que lá na época que ela fez o teste, ela não era, né? Mas Aham. mas realmente ela tinha vontade, ela Sim. acabou Aí ela sonhando. descobriu que tinha vontade depois e se tornou um bombeiro, e aí o Bombeiro sonho... médico. Aham. Isso, o sonho foi simplesmente como se fosse ou um incentivo ou um mero acaso, que depois ela Exato. iria começar a estudar no caso. O subconsciente dela falava que aquilo ali era o ideal para a vida dela. Mas resumindo, o estudo em si, o que se pode entender é que os sonhos não foram muito úteis em relação à previsão de acontecimentos ou ocorridos na vida das pessoas ou na sociedade no geral. Eu tenho outra teoria, que é o seguinte: a gente dorme, mas nossos órgãos, eles têm que continuar funcionando, eles não podem parar enquanto a É, gente até porque dorme. você morre se você parar Justamente. de... Se eles pararem de funcionar, a gente dorme. Será se o sonho simplesmente é uma maneira de o subconsciente meio que simular o que a gente tem que fazer no dia a dia, sobreviver, e para fazer com nossos órgãos continuem funcionando? Uhum. Vamos supor, a gente vai continuar vivendo ali, só que Aham. no subconsciente para que não pare nada de funcionar. É, porque aquele ditado prática leva à perfeição, então o cérebro da gente leva isso tão a sério que ele não deixa de praticar nem quando ele vai dormir. Tipo assim, se a gente vai dormir, ele continua praticando a vida É. no geral. Por mais estranhos os sonhos, igual, volta aquela ideia minha de processar informações novas. Então, ele continua praticando para que na hora de tomar o teste na vida real, a gente ter essa... Tá, mas onde é que o sonho lúcido entra nessa história? Pois é, nós vamos chegar lá ainda. Primeiro a gente estava definindo o que era sonho, o que é uma... Por que a gente Por que dorme? a gente dorme, por que a gente sonha para início de conversa. E depois tem também o sonho lúcido. O que é sonho lúcido? Sonho lúcido são sonhos nos quais você sabe que você está sonhando. Em alguns casos você até consegue controlar seus sonhos. Você já teve algum sonho desse tipo, não? Teve sonho, né, que a gente acaba que percebe, pô, isso aqui tá estranho demais, eu tô sonhando. E começa a querer fazer coisas que aleatórias, voar Você e ter acorda. superpoder, aí a gente acorda. Já aconteceu de eu ter o sonho lúcido, né, mas ficou por muito pouco tempo. Eu não conseguia fazer o que eu queria, entendeu? Vamos supor, eu queria voar, eu só conseguia dar alguns tipos de pulo. O que eu acho? É que o meu cérebro, ele tem uma capacidade bem baixa quando a gente tá sonhando. Ele não consegue fazer a renderização de tudo ali, entendeu? Um exemplo, eu queria... Atualize essa placa gráfica do seu celular. meu cérebro, eu tenho que praticar bastante para atualizar, colocar um Intel Dual Core 9 nele. Assim, a gente não consegue voar do jeito que a gente quer. Eu não conseguia fazer coisas que cara, eu tô sonhando, eu posso fazer tudo. Eu tinha esse pensamento, Só que nossa, não. eu consigo fazer tudo, eu consigo voar. E tinha uma pessoa querendo me agredir, Ô, louco. ou um monstro, alguma coisa assim. E eu acabar que não, tá estranho. Tô sonhando, eu vou jogar um Hadouken aqui, um Kamehameha. Aí você vai fazer assim, amor, não acontece nada. Não acontece nada. Porra, sabe, até aqui você tem que ser realista, cara. Não tem hora que você tem que Meu deixar cérebro isso tá pra lá. alto, eu tô me auto-sabotando no sonho. Exato. Cara, eu sou um fracote, né? Também no sonho, né? Até onde eu posso ter superpoder, no mundo fantástico de Hélio Veloso, eu não posso ter os poderes que eu quero, né? Porque o meu sonho, ele tem uma capacidade do Windows 98. Bom, tem muito caso no qual... Quer dizer, o sonho lúcido, acredita que pelo menos uma vez na vida todo mundo já teve um. Quer você lembre dele ou não. Eu, por exemplo, eu teve uma vez que eu tive um sonho lúcido, eu percebi que eu tava sonhando porque eu tava voltando pra casa e eu vi que tinha duas pessoas me seguindo, pareciam que elas iam me roubar até. Eu fiquei meio cabreiro, comecei a andar mais rápido e cheguei em casa. Tipo, instantaneamente. Eu apareci em casa, spawnei em casa, sabe? Não teve um momento de eu entrar em casa, abrir a porta, não teve isso. Mas Ctrl P, que faz o Minecraft, barra P, não vou saber. barra TP, aí dá o teleporte. Então, aí eu apareci assim e na hora que eu apareci, eu nem pensei nisso, pra mim era super normal eu simplesmente aparecer nos... Nossa, eu sou o Goku que coloca os dois dedinhos aqui na mente. Aqui, sim, aí na hora que eu olhei pro meu celular, no sonho, eu vi que as letras estavam todas embaralhadas, assim, e eu tinha lido sobre isso anteriormente, sobre sonhos lúcidos, e eu percebi que eu tava sonhando porque em sonhos, como a gente tá vivenciando e criando
o conteúdo pra gente vivenciar ao mesmo tempo, É difícil. pode ser que ele não tenha um atrasinho de renderização, ou ele tem um atraso De renderização. de renderização. Ele não As consegue analogias não assimilar. param, né, cara? Mas, tipo assim, não tem como a gente ter essa... Por exemplo, na vida real, a gente tá só sentado aqui, tá olhando em volta, tá vendo as coisas, a gente não tá fazendo esforço nenhum A pra... gente não é o diretor, o ator e o escritor Exatamente. da nossa vida. Cara, quando você para pra pensar, o sonho da gente é uma coisa bem extraordinária, né, cara? Como é que a gente consegue vivenciar, sentir até? A gente sente as coisas. É o aprendizado dos 5 sentidos, né? A Exato. gente tem a visão, a gente tem a audição, é um compilado de todos aqueles sentidos que fazem aquele cenário, mas a gente é tão extraordinário porque a gente consegue criar, é isso mesmo que a gente consegue roteirizar, criar cenário, atuar, fazer diversas coisas ali no sonho. E na vida real você tá lá todo fugido. Isso é uma coisa extraordinária. É um mundo extraordinário. Se a gente conseguisse explorar mais, tipo, dormir, apareci lá e é um mundo fantástico é um mundo de lazer, todo mundo ia querer só ver. Exatamente. E outra coisa que a gente pensou também é em relação a que todo mundo fala, me belisca, eu acho que eu tô sonhando. Bom, em sonhos a gente sente dor. Com certeza a gente sente dor, principalmente porque faz parte do tato, né? Exatamente, é um sentido. Então... Não é a mesma dor que real, a gente não consegue renderizar, vamos falar de novo, a gente não consegue renderizar uma dor. É muito trabalho pro cérebro, mas tipo assim... A gente sente dor, porrada, belisco, a gente sente dor, tanto é que quando a gente acorda num alívio gigantesco, porque era um sonho. Com certeza. E aí você vai lá e pede a pessoa pra te beliscar, você vai sentir dor e não vai mudar nada. Você não vai totem, o belisco não totem que a gente O precisa. pior totem que você pode ter é o belisco. A gente vai falar mais de totem mais pra frente, quando a gente entrar melhor em sonho lúcido. Eu acho que esse episódio aqui, ele é tão grande que dá pra fazer 2 partes dele. Dá pra fazer 2 partes. A parte 1 e parte 2. Mas, sobre experiências fora do corpo. Você teve uma, né? Tive experiência fora do corpo. Primeiro, né, eu tive a paralisia do sono, que é a sensação mais horrível que tem. Entendeu? Depois que eu fui pesquisando mais sobre o assunto, que eu fui ver que é uma coisa normal, que aquilo ali nada mais é que o meu medo fez aquelas alucinações que eu tinha, aquelas vozes que eu escutava, o meu subconsciente que estava projetando aquilo de algum jeito porque eu estava com medo. Mas eu tive, é uma sensação, não deixa de ser uma sensação ruim, né? Não, né? Infelizmente, a gente tá paralisado, não consegue falar, não consegue mexer. Por mais consciente que você esteja sobre... Agora, eu consigo sair desse estado, eu tenho alguns totens, que entre aspas, né, que eu, tipo, se eu der uma paralisia no sono, eu consigo fazer para poder voltar ao meu estado, acordar, né, despertar o meu corpo. Mas é isso que aconteceu. Primeiro eu tive esses episódios de paralisia do sono, né? E depois eu tive o episódio do Experiência Fora do Corpo. O que acontece? Dormindo eu na casa de um amigo, estava... Falei tudo embaralhado, eu estou sonhando aqui. Tudo bom, Yoda? Dormindo eu estava na casa de um amigo, estive. Pois é, estava acontecendo, eu estava dormindo. Simplesmente... sabe quando a gente dorme na casa da amiga, só que a gente não queria dormir? A gente acorda cedo, querendo sair fora o mais rápido possível? Caramba. Cara, tipo... Você não tá em casa, você fica desconfortável, né? Justamente, a gente quer sair, ir embora o mais rápido possível, né? Eu peguei, acordei, levantei, falei assim, não, eu tenho que ir embora, já tá de manhã cedo e tal, acordei. Procurar meu caminho aqui. Peguei, levantei e tal, passei pela sala. Lá na sala, lá, era pra estar a mãe dele, né? E onde geralmente ela fica sentada no sofá assistindo televisão. Eu passei lá e falei assim, ó tia, eu tô indo embora e tal, eu tô saindo aqui porque... Aí quando eu cheguei perto, eu percebi que não era minha tia. Era uma senhora bem estranha. De longe, parecia que era minha tia, mas era uma senhora bem estranha, que tava falando as coisas bem estranhas, ela tava agindo de forma estranha. Beleza, eu tentei ignorar, eu fiquei meio espantado na hora, só que eu não conseguia me assimilar. Eu peguei e saí fora. Quando eu dormi, no dia anterior, quando eu dormi, tava o clima da cidade na época, um clima ensolarado, não tinha uma nuvem no céu, sol quente da nossa cidade, né? Não tinha uma nuvem no céu, eu peguei e saí, tava meio um clima nublado, neblina. Bem Silent Hill. A rua era perfeita, bem Silent Hill. A rua era perfeita, a rua da casa deles, né? Só que, porém, tava um clima estranho, eu sentia o chuvisco.
no minha pele, Uhum. de uma chuvinha bem fina, agora uma bem Um ar fina. bem úmido, né? Era bem real, Sim. a chuva caindo na minha pele. Aham. Passou um senhor passando falando umas coisas bem estranhas também, agindo de forma estranha, igual a senhora da poltrona, né? E subiu. Aí no que eu percebi que tava meio estranho, eu peguei e deu um clique na minha cabeça, que imediatamente eu acordei novamente, na mesma cama. Nossa, eu acordei, levantei, comecei a caminhar. Só que nessa hora que eu levantei novamente, comecei a caminhar, eu senti que o meu corpo ele tava Leve. super leve. Eu tava numa sensação boa, era Sim. bem real, não era Aham. como um sonho que é bem bagunçado, a gente não tem meio de tempo e espaço, aquela Sim. noção de tempo e espaço, eu tinha noção de tempo e espaço. Aham. Só que, porém, era uma coisa bem real, só que era diferente. Era uma coisa, uma sensação melhor, uma sensação de leveza. Uhum. Só que quando eu percebi que tava bem esquisita aquela situação ali, eu peguei, olhei pro chão, não tava pisando no chão, tava caminhando fora, tava flutuando. Microgravidade. No que eu vi que eu tava flutuando, eu peguei, olhei pra baixo, meu corpo meio que deu uma volta no ar assim, tipo, meu corpo ele ficou muito leve, ele tava Aham. como se eu tivesse um balão voando assim de gás hélio. Aham. Aí eu peguei como se eu estivesse na Lua. Balão de Um gás hélio. ótimo exemplo para descrever a sensação. Como se eu estivesse na Lua. Aham. Não como que eu já tive na Lua, né? Mas é como se nos filmes lá. Exatamente. Eu não tava tendo controle da gravidade, assim. Eu peguei, quando eu tava flutuando, eu vi que o meu corpo tava caindo pro chão, com peso. Bem leve, mas tinha um peso, um certo peso. Aham. Só que eu tava caindo de cabeça. No que eu cheguei perto do chão de cabeça, acordei. Só que aí era a vida real. Aí eu acordei na mesma cama novamente, na casa do meu amigo, no clima certo, né, que era o calor que tava acontecendo. E eu fiquei tão apavorado com a situação que eu fiquei, tipo, pegando em mim, assim, pra saber se eu ainda tava sonhando. Entendeu? Foi uma coisa meio estranha. Nossa, cara. Depois que eu caí na real, que eu vi que tava, tipo, como tudo deveria ser, aí eu me acalmei e consegui seguir E com a voltou vida. na vida real, no caso. Aí eu comecei a pesquisar sobre experiência fora do corpo, sobre sonho lúcido e paralisia do sono. Comecei a me interessar mais sobre o assunto, porque eu fiquei sem saber o que aconteceu comigo, né? No começo, como eu era mais novo, eu achei que eu era muito místico, né? Achei que era uma coisa mais mística, mas agora eu tô vendo que é uma coisa mais científica do que mística.